Bom dia, segundo ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Sociologia com o conteúdo do capítulo 8, Definições de Cultura. Veremos aqui duas definições de cultura. Cultura enquanto formação do espírito humano e cultura como construção coletiva. A noção da cultura enquanto formação do espírito humano é talvez aquela em que muitos estejam mais acostumados, aquela noção de que cultura é a mesma coisa que conhecimento, que educação formal. Aquela ideia de que se uma pessoa não teve acesso à educação, ela não tem cultura. Essa é uma visão tradicional que a gente vê até mesmo nos clássicos, como Platão, Aristóteles, que enxergavam o ser humano enquanto uma criatura social e política que vivia em comunidade. Então, cultura nesse sentido seria aquilo que o ser humano aprende e que o permite que ele viva adequadamente em sociedade. Essa perspectiva também está associada com uma valorização do trabalho, do chamado trabalho intelectual, em que aquilo que requer reflexão, aquilo que requer um pensamento crítico é considerado mais avançado do que um trabalho, por exemplo, manual. Se observarmos, por exemplo, o iluminismo parte do princípio de que o conhecimento é universal e deve estar disponível a todos os seres humanos, e que dessa forma todo indivíduo deveria ter acesso à cultura aqui entendida como informações, dados, referências, como conhecimento formal. A partir do fim do século XIX e o começo do XX, a gente começa a ter cultura entendida como uma formação coletiva, como aquilo que é construído pelo ser humano em sociedade. Tudo aquilo que é construído pelo ser humano e que se contrapõe ao biológico. Então, tudo aquilo que o ser humano aprende, aquilo que ele cria, que não é orientado, por exemplo, pelos instintos, seriam cultura. Esse é o conceito, por exemplo, que a antropologia trabalha. Para a antropologia, é cultura tanto uma sinfonia, tanto uma obra arquitetônica clássica, como uma casa de palha construída pelos indígenas, como um artesanato tradicional. Tudo isso para a antropologia é considerado como cultura, porque qualquer atividade humana que não é orientada pela natureza pode ser considerada, e que é aprendida, pode ser considerada como cultura. O filósofo social Ortega y Gasset busca conceituar cultura como a forma que o ser humano interpreta a vida, a forma como o ser humano busca responder àquelas necessidades que a realidade apresenta a ele. Nesse caso, a cultura seria o que nos orienta, o que é que guia as nossas ações. Que é a cultura que estabelece os nossos valores, os nossos costumes, os nossos hábitos, todo o nosso comportamento. Claro que nós não somos de forma alguma robozinhos da cultura. Todos nós temos capacidade de pensamento e de ação. Então, justamente para o Ortega y Gasset, os indivíduos estariam sempre buscando equilibrar a vida e a cultura, chegando em certos momentos em que a cultura não dá mais conta das transformações na sociedade, na vida como um todo. E nesse momento, a cultura se modifica justamente por conta dessas mudanças na realidade.